A violência contra os animais no Brasil é uma daquelas crises que acontecem meio em silêncio. Mas quando a gente olha os números, eles são ensurdecedores. Hoje, a gente vai fundo para desvendar as camadas desse problema. Por que será que as leis que existem parecem não funcionar? E mais importante, o que realmente precisa ser feito para mudar essa realidade? Vamos tentar entender juntos o que está por trás dessa luta. Olha, essa imagem já diz muita coisa, né? A frase "bons tempos onde os nossos inimigos eram somente as pulgas", ela tem uma ironia muito cruel. Eles escancaram uma verdade bem desconfortável. Para muitos animais abandonados no Brasil, o maior perigo não é a natureza, não. É a crueldade humana. É um retrato de como um sofrimento que não deveria nem existir acabou se tornando, de certa forma, normal. E isso não é só um sentimento ou um caso aqui e outro ali. A gente está falando de uma crise em escala nacional. Pensa só, nos últimos anos foram abertos quase 57 mil inquéritos por maus tratos animais no Brasil. 57 mil. Esse número sozinho já mostra o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. Para a gente entender a dimensão real disso no nosso dia a dia, vamos olhar esses números um pouco mais de perto. Só no último ano, o Judiciário brasileiro recebeu por volta de 18.500 novos processos por maus tratos. Se a gente quebrar esse número, sabe o que significa? Que a cada dia, mais de 50 novos casos chegam à justiça. 50, todos os dias. Fica muito claro que a crueldade não é um evento raro, mas sim um problema diário, constante. E aqui está o ponto central. Não estamos falando de atos isolados de maldade. Como o documentário Animais Sem Lar aponta muito bem, o abandono e os maus tratos são, na verdade, um problema estrutural. Um problema de saúde pública e social, que é alimentado pela falta de políticas públicas eficientes e, claro, pela falta de uma cultura de posse responsável. E é exatamente aqui que a situação vira um verdadeiro paradoxo. Porque, veja bem, o Brasil tem uma das legislações de proteção animal mais avançadas do mundo. Só que a realidade nas ruas, nas casas, é completamente diferente. Vamos entender por que existe esse abismo tão grande entre o que a lei diz e o que acontece de verdade. A proteção, em teoria, começa lá em cima, na nossa Constituição Federal. O artigo 225 é muito explícito. É dever do Estado proteger a fauna, proibindo qualquer prática que submeta os animais à crueldade. Ou seja, a lei é clara e a responsabilidade é oficial. E não para por aí, não. Existem leis mais específicas, como a Lei de Crimes Ambientais, que criminalizam diretamente o abuso, os maus tratos, a mutilação. No papel, o sistema para punir quem comete esses crimes é forte, é bem definido. Mas, apesar de toda essa proteção legal, a realidade é bem outra. Quando a gente olha os dados, São Paulo lidera o ranking de denúncias, passando de 15 mil casos, seguido de perto por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Isso deixa uma coisa muito clara: só ter a lei não adianta para garantir a proteção. E aqui a gente chega no centro do problema, esse abismo entre a lei e a aplicação dela. É nesse vão, que é criado por falhas na fiscalização, por punições que não são efetivas, que a impunidade floresce. E é ela que permite que a crueldade continue acontecendo todos os dias. Agora, vamos falar de um aspecto que os números não conseguem mostrar: as cicatrizes. Aquelas cicatrizes profundas e duradouras que a violência deixa nos animais. Porque os impactos vão muito, mas muito além do físico. A crueldade deixa marcas que a gente não vê. Estudos mostram que animais que são vítimas de maus tratos acabam desenvolvendo problemas psicológicos bem sérios. Coisas como ansiedade, depressão e até estresse pós-traumático. São feridas que não sangram, mas que causam um sofrimento imenso, real e profundo. E esse trauma mental acaba atacando o corpo também. O estresse contínuo debilita o sistema imunológico, o que deixa os animais muito mais vulneráveis a doenças. E isso dificulta a recuperação deles, mesmo depois que já foram resgatados e estão seguros. É um ciclo muito cruel de sofrimento, tanto físico quanto emocional. Sabe, existe um conceito mundial que define os direitos básicos de qualquer animal: as 5 liberdades. Elas são o mínimo para uma vida digna, sabe? Livre de fome, de sede, de desconforto, de dor, de medo. A violência e o abandono que a gente vê no Brasil são uma violação direta de cada um desses direitos fundamentais. Bom, diante de tudo isso, a grande pergunta é: como é que a gente enfrenta essa realidade?
A resposta não é simples, não tem bala de prata. Exige um esforço de todo mundo. Vamos analisar qual é o caminho a seguir? A solução pode ser vista em 3 pilares, 3 frentes de ação. Primeiro, a ação do Estado, que precisa de fato fazer as leis valerem. Segundo, a mobilização social, que é a força da sociedade civil. E terceiro, e talvez o mais importante a longo prazo, a educação e a conscientização, que é a base para uma mudança de cultura. Um exemplo prático da ação do Estado é a campanha Julho Dourado, que agora virou lei. Essa campanha vai além de só incentivar a adoção. Ela trata a proteção animal como uma questão de saúde pública. É um ótimo exemplo de como o Estado pode agir de forma preventiva e não só reativa. A força da sociedade é o segundo pilar. E a gente vê essa força em ação. Casos como o do cão Orelha, que geraram protestos pelo país inteiro, mostram esse poder. A comoção popular não só exigiu justiça para aquele caso, mas mandou um recado muito claro: a impunidade não é mais tolerada. E, por fim, a solução que talvez seja a mais poderosa de todas: a educação. Levar essa discussão sobre bem-estar animal para dentro das escolas é o caminho para a gente construir desde cedo uma cultura de empatia e de respeito. É formar cidadãos que entendem o valor de todas as formas de vida. E para a gente fechar, fica uma reflexão no ar.